Helênio Herrera riu. Foi um riso curto, nasal, o tipo de riso que um homem deixa escapar quando acha que não precisa nem se dar ao trabalho de rebater. Estava sentado numa mesa de restaurante em Milão, com um copo de vinho que ninguém havia tocado diante dele e um contrato com a assinatura de Pelé ainda fresca sobre a toalha branca. Herrera olhou para os advogados ao redor com aquela expressão de quem ouviu uma pergunta que considera ingênua demais para responder com seriedade. E riu. Naquela noite, ele não sabia que estava rasgando o maior negócio que o futebol italiano faria no século XX. Achava que estava ganhando uma conversa. Era janeiro de 1961. Pelé tinha 20 anos. Já havia feito coisas dentro de um campo de futebol que os cronistas europeus tentavam descrever com as palavras que tinham disponíveis. E as palavras ficavam curtas sempre. Havia marcado 2 gols na final da Copa do Mundo da Suécia com 17 anos. Diante de 60 mil suecos que não conseguiram segurar o silêncio, nem quando ele foi comemorar. Havia construído, junto com Coutinho e com uma geração de jogadores que o futebol brasileiro tardaria décadas a repetir, uma linguagem dentro do campo que os adversários aprendiam a assistir, mas raramente conseguiam parar. Para a Europa, em 1961, Pelé era uma lenda que ainda não havia sido testada no continente onde as lendas eram testadas. Os olheiros italianos que foram ao Brasil voltaram com relatórios cheios de superlativos que pareciam exagero, até que quem os lia assistia a um jogo do Santos e entendia que os superlativos haviam ficado curtos. A Internazionale de Milão era, naquele começo de década, a ambição mais organizada do futebol europeu. Angelo Moratti, seu presidente desde meados dos anos 50, havia construído um projeto que precisava de um nome antes dos títulos. Um nome que chegasse antes dos troféus e preenchesse estádios e páginas de jornal pelo peso da presença. Havia tentado com vários. Havia falhado com vários. Tinha dinheiro, tinha estrutura, tinha um clube com história e torcida que enchia San Siro mesmo nos anos ruins. O que faltava era o nome certo. Helênio Herrera chegou ao banco da Inter em 1960, 48 anos, nascido em Casablanca de pai espanhol, chamado de Il Mago pela imprensa italiana, o Mágico. Um homem que havia treinado Barcelona, havia moldado equipes com disciplina quase militar, havia destruído individualidades geniais para criar coletivos invencíveis. Herrera havia construído toda a reputação sobre uma ideia que ele repetia em entrevistas, em palestras, em conversas de vestiário, como se fosse uma verdade física igual à gravidade. No futebol, o sistema é maior do que qualquer homem. O talento serve ao sistema. O gênio serve ao sistema. O que não serve ao sistema é transformado para servir, ou substituído por alguém que sirva. Herrera havia chegado à Inter com esse credo. Havia ganho títulos em outros clubes com esse credo. Havia razões concretas para ele acreditar nele. O problema é que ninguém havia perguntado a Pelé o que ele pensava sobre sistemas. A proposta chegou ao Santos pelos canais que essas negociações percorriam em 1960, quando não havia telex, nem carta registrada, nem agente contratado. Havia intermediários, pessoas que conheciam pessoas, uma cadeia de telefonemas e encontros discretos que terminava sempre num jantar. O que chegou ao Santos, em outubro daquele ano, foi uma proposta simples. O presidente da Internazionale queria conversar. 2 diretores do Santos viajaram para Milão em novembro. Levaram uma pasta de couro marrom com documentos do clube e instruções para não assinar nada antes de ligar para o Brasil. Pelé não foi nessa primeira viagem. Ficou em Santos, nos treinos do Peixe, soubendo do que estava sendo discutido em seu nome pela rota lateral, por onde soubera de muita coisa desde os 15 anos. Tarde, e por pessoas que confundiam proteger com não informar. A reunião em Milão durou 4 dias. Moratti recebeu os diretores do Santos num palácio de meados do século XVIII que usava para encontros que não precisavam aparecer nos jornais, com paredes de estuque e móveis pesados que cheiravam a cera antiga. A proposta estava escrita e detalhada. 3 anos de contrato, valores que os diretores do Santos não haviam visto escritos juntos numa mesma linha na história do clube.
cláusula de exclusividade para a Série A italiana, direitos de imagem, moradia e transporte, compensação ao Santos pela formação do jogador. Havia sido preparado com cuidado por advogados que conheciam o futebol internacional melhor do que a maioria dos cartolas europeus da época. Os diretores leram, fizeram perguntas, ligaram para o Brasil 3 vezes em 4 dias. No final do 4º dia, a pasta de couro marrom voltou para São Paulo com documentos dentro que ninguém havia ainda mostrado a Pelé. Quando Pelé leu os papéis, sentado numa sala da sede do Santos, a primeira coisa que perguntou não foi sobre os valores. Perguntou: eles me viram jogar? Um dos diretores disse que sim, que a Inter havia mandado olheiros, havia relatórios, fitas. Viram como eu jogo, Pelé disse, ou viram quantos gols eu marquei. O diretor não soube responder de imediato, e Pelé não insistiu. Mas a pergunta ficou suspensa no ar do escritório como uma coisa que ainda teria resposta, mais cedo ou mais tarde. Em dezembro, o contrato foi refinado por advogados dos dois lados. Foram acrescentadas cláusulas, ajustados valores, adicionado um adendo sobre um período de adaptação. O resultado final era um documento que os dois lados consideravam satisfatório. O que faltava era Pelé. Em janeiro de 1961, Pelé embarcou para Milão. Viajou num avião da Varig com 2 escalas, com 2 diretores do Santos, um médico do clube e um tradutor de nome Aldo que falava italiano com sotaque paulistano e às vezes precisava repetir as frases antes que o interlocutor entendesse. Era a 3ª vez que Pelé saía do Brasil. A Suécia havia sido em 58, a primeira turnê europeia do Santos em 59. Desta vez havia um contrato aguardando assinatura numa pasta que os advogados da Inter já tinham preparada. Milão em janeiro tem um frio que não avisa. Um frio de pedra, de cidade construída para durar séculos, que vive nas paredes dos edifícios e nas calçadas de paralelepípedos molhados e nos toldos fechados dos cafés que servem expresso no balcão. Pelé chegou ao hotel perto do Duomo num final de tarde, com a luz baixa e cinza que Milão faz no inverno, quando o sol desaparece antes das 4 e a cidade muda de cor para um cinza uniforme de neblina. Ficou 2 dias praticamente no quarto. Assistia televisão italiana sem entender uma palavra. Ficou olhando pela janela para a rua de paralelepípedos escuros com as luzes dos letreiros refletindo na pedra molhada como faixas de cor que a chuva desfazia. Alguém do Santos veio informar que Herrera havia pedido uma reunião no dia seguinte. Informal, um café da manhã, uma conversa introdutória. Pelé perguntou onde. No mesmo hotel, salão do 2º andar, às 7h30. Às 7h20, Pelé já estava sentado à mesa do fundo. Às 7h30 em ponto, Herrera entrou. Não era um homem de entrada discreta. Tinha a constituição de alguém que havia sido atleta e que mantinha o corpo com a disciplina de quem treina, porque acredita que o treinador deve poder fazer o que pede ao jogador. Paletó escuro, gravata estreita, cabelo preso para trás com aquela precisão de coisas que parecem casuais, mas foram calculadas. Uma pasta sob o braço, o olhar de alguém que havia decidido o que ia dizer antes de atravessar a porta. Cumprimentou Pelé com um aperto de mão firme, olho no olho, sentou-se, pediu um expresso e colocou a pasta sobre a toalha de mesa entre os dois. O tradutor Aldo ficou ao lado de Pelé. Os diretores do Santos sentaram-se a uma mesa ao fundo, a distância suficiente para não participar, mas perto o suficiente para escutar. Herrera abriu a pasta. Não havia fotos de Pelé. Não havia os relatórios dos olheiros que durante meses haviam sido mencionados pelos diretores nas negociações. Havia um caderno de capa preta com elástico na lateral, e Herrera o abriu numa página que parecia marcada de antemão. Campo de futebol desenhado à mão. Posições marcadas com números e iniciais, setas indicando movimentações coletivas. Era o catenácio de Herrera, o sistema que havia feito a Inter famosa, e cada posição estava definida, cada função estava no lugar. Herrera apontou para o diagrama com o indicador. Falou pelo Aldo. Explicou que no sistema da Inter cada posição tinha uma função, que cada função tinha um propósito dentro do coletivo, que o conjunto das funções era o que produzia os resultados. Depois apontou para uma posição específica, um círculo perto da meia esquerda, com uma letra desenhada dentro.
Aqui, disse Herrera, pelo Aldo. É aqui que você vai ser o melhor jogador do mundo. Pelé olhou para o círculo. A xícara de café estava a meio caminho da boca, parada no ar. O que eu faço se a jogada me levar para outro lugar? Ele perguntou. Herrera respondeu sem hesitar. Se a jogada pedisse o movimento para outro lugar, outro jogador faria essa jogada. O sistema previa esses movimentos. Cada peça sabia onde estava. Peça, disse Pelé. O Aldo olhou para ele. Ele disse peça. Pelé colocou a xícara na mesa. Cada peça. Aldo traduziu. Herrera levantou os olhos do caderno. Olhou para Pelé por um momento com a expressão de alguém que está reavaliando se a outra pessoa compreendeu o que foi dito, e depois fechou o caderno com o elástico. Todo jogador de verdade é parte de algo maior, disse ele pelo Aldo. Depois se levantou para pedir outro expresso no balcão e a conversa tomou outro caminho. Durou mais 40 minutos. Herrera falou de táticas, de resistência física, do nível de disciplina que os jogadores da Inter mantinham, das possibilidades que Milão oferecia a alguém que decidisse construir uma carreira europeia. Era fluente, persuasivo, com a convicção específica dos homens que acreditam de verdade no que estão dizendo. Pelé escutou tudo. Quando Herrera terminou, Pelé acenou com a cabeça de um jeito que podia ser concordância e podia ser apenas sinal de que havia escutado. Depois do café da manhã, o diretor do Santos mais velho veio até a mesa e perguntou como havia sido. Amanhã a gente vê o contrato, Pelé disse. A assinatura foi na tarde seguinte, num restaurante perto da Piazza del Duomo que Moratti havia escolhido porque jantava ali há anos, e o patrão reservava para ele a sala do fundo quando havia motivo. Era um lugar de toalhas brancas engomadas e velas baixas em castiçais de prata fina, com um sommelier que circulava entre as mesas com uma garrafa coberta por guardanapo de linho. Os advogados estavam presentes. Um notário havia chegado às 7 da noite com uma maleta de couro, e Moratti ocupava a cabeceira da mesa com o ar de um homem que está acostumado a que as coisas terminem do jeito que ele quer que terminem. Herrera estava sentado à lateral, não na cabeceira, não ao lado de Pelé, com a pasta sobre o joelho e o olhar de quem está supervisionando sem precisar participar. A leitura do contrato em voz alta durou quase 2 horas. O advogado principal da Inter lia o português com sotaque carregado, pausando nos termos técnicos para que o advogado brasileiro do Santos confirmasse a tradução. Havia cláusulas sobre valor mensal, sobre premiações por título, sobre a habitação em Milão, sobre os direitos de imagem, sobre a compensação ao Santos pela cessão do jogador. Pelé ficou sentado durante as quase 2 horas. Escutou. Às vezes fazia uma pergunta específica pelo Aldo sobre um termo ou uma cláusula, ouvia a resposta, continuava escutando. Quando o advogado terminou, o notário colocou o documento na frente de Pelé e indicou a linha. Pelé pegou a caneta. Ficou um segundo com ela suspensa sobre o papel, os olhos no espaço branco abaixo da linha. Depois assinou. O som dos apertos de mão que vieram depois, de Moratti se levantando, dos advogados cumprimentando seus equivalentes, do notário recolhendo os documentos com movimentos de quem já fez aquilo centenas de vezes. Esse som foi o de uma negociação que havia ficado meses na construção e que parecia, naquele momento, completa. A secretária de Moratti, que havia ficado ao fundo durante a leitura, trouxe uma bandeja com taças e uma garrafa de prosecco. O espumante foi servido com a discrição silenciosa de quem sabe que é momento de celebração, mas que celebrações em jantares sérios não são barulhentas. Moratti levantou a taça na direção de Pelé. Disse pelo Aldo que dava as boas-vindas ao melhor jogador do mundo no melhor clube do mundo. Era o tipo de frase que os presidentes de clube sabem dizer com naturalidade, como se a grandiosidade das palavras fosse factual e não aspiração. Pelé levantou a taça, sorriu. Era um sorriso real. Herrera, sentado à lateral, ergueu a taça também. Não disse nada. Depois as taças foram pousadas, a bandeja foi recolhida, e a noite seguiu para o jantar em si. O sommelier voltou com a garrafa de linho. Vieram os primeiros pratos. Moratti estava de bom humor. O humor específico dos homens que conseguiram o que queriam, e ainda estão no momento em que conseguir e desfrutar se confundem. Contou histórias sobre partidas antigas da Inter,
Imitou gestos de jogadores que havia conhecido. Riu das próprias anedotas com uma generosidade de tempo que presidentes raramente têm durante negociações. Os diretores do Santos relaxaram. O Aldo traduzia amenidades com a leveza que nas reuniões formais ele não tinha. Herrera participava, mas de forma diferente. Comia e bebia com moderação, era conhecido por essa disciplina, que impunha aos jogadores porque a impunha a si mesmo antes de qualquer outro. Respondia quando perguntado, comentava futebol com a precisão técnica que era sua marca, mas não dominou a conversa como havia feito no café da manhã da véspera. Havia uma calma de jantar que havia dado certo. O vinho havia sido bom. Todos à mesa tinham alguma razão para estar satisfeitos. Foi então que Pelé falou. Esperou um momento de silêncio que aconteceu naturalmente, depois de Moratti terminar uma história, e antes que alguém começasse a próxima. Falou pelo Aldo, com a voz baixa e sem pressa. Disse que havia uma coisa que queria esclarecer antes de deixar Milão. Algo que não havia ficado explícito no contrato, mas que para ele era importante que ficasse claro entre os dois lados. Precisava saber se, dentro da Inter, ele teria liberdade para jogar da forma que jogava. A mesa ficou quieta do jeito que mesas ficam quando alguém diz uma coisa que não estava no roteiro da noite. Moratti olhou para um dos advogados. O advogado olhou para o colega. O Aldo repetiu a pergunta em italiano para garantir que havia sido compreendida. E foi então que Herrera riu. Não foi um riso longo. Foi aquela exalação curta de ar pelo nariz que os homens soltam quando estão convencidos de que a pessoa à sua frente disse alguma coisa ingênua sem perceber. Herrera pousou o garfo, enxugou o canto da boca com o guardanapo de linho e respondeu pelo Aldo com a paciência específica de alguém que está explicando algo que deveria ser óbvio. Na Inter, a liberdade é o sistema. Quando você entender o sistema, vai entender que tem liberdade para fazer tudo o que o futebol precisa que você faça, e o que o sistema não permite. Pelé perguntou. Herrera colocou os cotovelos na borda da mesa, o gesto de quem vai explicar algo que considera elementar. O sistema não proíbe nada que o futebol real precise. O que ele organiza são os movimentos que prejudicam o coletivo. Qualquer treinador de qualquer clube de verdade diria o mesmo. Então o que o senhor me pediu ontem de manhã, Pelé disse, é o mesmo que qualquer treinador pede. Herrera olhou para ele por um instante. Depois tirou do bolso interno do paletó o caderno de capa preta, o mesmo da manhã anterior. Não o abriu. Bateu levemente com 2 dedos sobre a capa, devagar, como quem bate num argumento. O que eu te pedi ontem de manhã, disse pelo Aldo, é um lugar dentro de algo que ganhou e vai ganhar. A escolha é simples. Pelé olhou para o caderno sobre a toalha branca. Depois olhou para o sommelier que passava com a garrafa coberta pelo guardanapo de linho, indo em direção a outra mesa. Depois olhou de volta para Herrera. Quando o senhor foi buscar esse caderno, Pelé disse, com a voz no mesmo tom de antes, o senhor foi buscar um lugar para colocar o meu nome, ou foi buscar a peça que faltava num quebra-cabeça que já estava pronto? Houve um silêncio que durou o tempo que o Aldo levou para traduzir. Depois durou mais um pouco. Herrera respondeu com um sorriso diferente dos anteriores, desta vez mais largo, de paciência cultivada. O sorriso de alguém que decidiu tratar a pergunta como filosófica e não como substantiva. Os dois, disse, e isso não é contradição, é o futebol que funciona. Depois abriu o caderno, rabiscou algo na margem de uma página que ninguém viu, fechou o caderno e o devolveu ao bolso do paletó. Virou para o advogado da Inter ao seu lado e começou a falar de outra coisa. A conversa continuou. O vinho continuou, o sommelier voltou com a garrafa. Mas o diretor do Santos, que estava sentado ao lado de Pelé, disse, anos depois, numa entrevista de rádio gravada, em 1978, que quase ninguém guardou, que a partir daquele momento Pelé não tocou mais no copo de prosecco. Ficou com as mãos sobre a toalha, os olhos num ponto entre o tecido branco e o bolso do paletó de Herrera, onde o caderno havia desaparecido, com uma expressão que o diretor descreveu como a expressão de alguém que já tomou uma decisão, mas ainda está esperando o momento certo para dizê-la. Na manhã seguinte,
Herrera havia organizado uma visita ao centro de treinamento em Appiano Gentile, a uns 30 quilômetros de Milão. O programa declarado era mostrar as instalações, os campos de grama inglesa, mantidos com uma precisão que os gramados de clube brasileiro raramente alcançavam na época, o vestiário aquecido com piso de cerâmica branca, a sala de fisioterapia com equipamentos que o Santos não possuía nem em catálogo. Era parte do convencimento que Moratti fazia com os jogadores que ainda precisavam de argumento além do dinheiro. O peso físico do que a Europa havia construído. Havia também outra coisa no roteiro de Herrera, que ele não havia comunicado aos diretores do Santos. Quando chegaram a Appiano Gentile por volta das 10 da manhã, o primeiro time da Inter estava no campo menor. Um treino de manutenção entre rodadas, exercícios de posse de bola em espaço reduzido, movimentação sem bola, pressão coletiva. Herrera comentou, de passagem pelo Aldo, que seria uma boa oportunidade para os jogadores se conhecerem. Algo informal. Se Pelé quisesse entrar por alguns minutos, havia chuteiras e uniforme disponíveis no vestiário. Era uma armadilha gentil. Herrera queria ver Pelé dentro do sistema, e queria que os seus jogadores vissem também. Os jogadores da Inter pararam quando Pelé entrou no campo com o uniforme provisório. Foram parando aos poucos, não todos de uma vez, o que é mais revelador do que parar junto, porque significa que cada um percebeu individualmente e ficou com o próprio silêncio. Alguns haviam ouvido falar, alguns haviam visto fotografia em jornal, nenhum havia visto ao vivo. O exercício era 2 times de 5 em espaço reduzido, posse de bola, pressão alta, toques limitados. O assistente de Herrera soprou o apito e o jogo começou. Nos primeiros 3 minutos, Pelé jogou dentro do exercício. Recebeu, passou, movimentou, se encaixou no padrão que os outros já conheciam de cor. Era limpo, fluido, claramente diferente da média no peso do passe e no posicionamento, mas dentro do que o exercício pedia. Um observador que não soubesse quem era podia achá-lo muito bom. Não mais que isso. No 4º minuto, um dos jogadores da Inter no time adversário fez uma entrada por trás, tarde, com o pé direito raspando o calcanhar esquerdo de Pelé sobre a grama molhada. O assistente de Herrera que apitava o exercício não marcou falta. E então alguma coisa no jogo de Pelé mudou. Uma mudança de velocidade que aconteceu de dentro para fora, como se um motor que havia estado rodando em marcha lenta resolvesse mostrar o que podia fazer no pleno. Pelé recebeu a bola na intermediária, virou para o primeiro marcador à sua frente e passou por ele com um movimento de quadril que aconteceu tão depressa que o adversário não teve tempo de ajustar o peso. O segundo marcador fechou o espaço e Pelé fez algo com o bico do chuteiro que mudou a direção da bola sem parar o movimento, um desvio que mais pareceu ilusão do que gesto técnico. O terceiro adversário antecipou para onde ele ia e errou, porque foi para onde Pelé havia estado meio segundo antes, não para onde Pelé estava. O caminho para o gol ficou livre. Pelé chutou. A bola entrou no ângulo superior direito, firme, sem tentar ser espetacular. O goleiro, titular do elenco da Inter, um dos melhores da época no país, havia escolhido o lado errado. O campo ficou quieto. Não o silêncio que vem depois de um gol qualquer em treino, onde o barulho normal retoma depois de 2 ou 3 segundos. Um silêncio de processamento, o tipo que acontece quando pessoas que conhecem futebol a fundo assistem a alguma coisa que não cabe nos parâmetros que tinham disponíveis. Um dos zagueiros da Inter ficou olhando para o gol por alguns instantes com a expressão de alguém que está recalculando alguma coisa que acreditava saber. Herrera descruzou os braços. Caminhou até o meio do campo com passadas medidas, tomou o apito do assistente, soprou uma vez. Exercício encerrado. Molto bene. Muito bem. Depois acrescentou com o Aldo ao lado para que Pelé ouvisse. Agora o trabalho começa. Você vai aprender a fazer isso dentro do sistema. Pelé estava parado no ponto onde havia parado depois do chute. As mãos ao lado do corpo. O uniforme provisório da Inter com o número que havia sido dado a ele na chegada ao vestiário. Ficou de frente para Herrera por um momento. Depois virou para o diretor do Santos que estava na lateral do campo, o mesmo que havia viajado desde São Paulo, e disse 3 palavras em voz baixa, em português. O diretor disse:
Na mesma entrevista de rádio de 78, que nunca contou a ninguém quais haviam sido essas 3 palavras. Que não eram palavras para serem repetidas em público, mas que depois de dizê-las, Pelé caminhou em direção ao vestiário, com a calma de quem não está com raiva de ninguém específico, apenas resolvido. Ficou dentro do vestiário por uns 20 minutos. Quando saiu, estava com a roupa de civil de volta, a mala de treino na mão, pronto para ir embora. Não voltou ao campo. A reunião havia sido marcada para as 4 da tarde. No escritório de Moratti, perto da Piazza Affari, com a mesma mesa de carvalho escuro da assinatura do dia anterior e os mesmos advogados nos mesmos lugares. A pauta era técnica, a assinatura do adendo, uma cláusula adicional sobre o período de adaptação ao campeonato italiano que os advogados do Santos haviam pedido semanas antes. Uma formalidade. 30 minutos, leitura, assinaturas, encerrado. Pelé chegou às 4 em ponto. Cumprimentou a secretária na entrada, entrou na sala, sentou-se na cadeira em frente à janela que dava para a rua de bancos e seguradoras com as persianas metálicas meio erguidas no cinza de janeiro. Colocou sobre a mesa de carvalho, com cuidado, sem barulho, sem gesto amplo, a cópia do contrato original que havia sido entregue a ele após a assinatura da véspera. As páginas dobradas ao meio, com a sua assinatura visível na última folha. Moratti entrou 2 minutos depois, com os advogados, com Herrera, com a secretária que trazia as cópias do adendo. O clima era de finalização. A reunião que conclui o que a reunião anterior havia iniciado. Moratti sentou-se. A secretária distribuiu os papéis. O advogado principal começou a ler os termos do adendo em voz alta, a mesma voz pausada e profissional das leituras anteriores. Nesse momento, Pelé pegou a cópia do contrato que havia colocado sobre a mesa. Dobrou-a ao meio mais uma vez. E a empurrou suavemente pela superfície de carvalho com a mão espalmada sobre o papel dobrado, em direção ao lado de Moratti. O advogado parou de ler no meio de uma frase. Moratti olhou para o contrato que havia chegado até sua frente. Depois olhou para Pelé. O Aldo abriu a boca, mas não disse nada, porque Pelé ainda não havia dito nada para ser traduzido. O ponteiro dos segundos do relógio na parede avançou umas 15 posições. Naquele tipo de sala, com aquelas pessoas, 15 segundos de silêncio em torno de um contrato empurrado de volta equivale a uma declaração que não precisa de palavras para ser compreendida. Depois Pelé falou. Pelo Aldo, com a voz baixa e sem pressa. Disse que agradecia a confiança do presidente Moratti e da Internazionale de Milano. Disse que havia visto as instalações. Havia jogado com os jogadores. Havia entendido o projeto do clube. E disse que, com todo o respeito que tinha pelo trabalho do treinador Herrera, não podia assinar um adendo a um contrato que transformava a forma como ele jogava num problema a ser resolvido por dentro de um sistema desenhado por outra pessoa, para encaixar outra pessoa. Ninguém interrompeu. Quando Pelé terminou, houve mais um silêncio curto. Depois ele se levantou. Apertou a mão de Moratti, que havia ficado sentado, a mão estendida sobre a mesa de carvalho, os olhos nos papéis à sua frente, com a expressão de alguém que está tentando entender como chegou naquele ponto de uma negociação que parecia resolvida. Depois apertou a mão de cada um dos advogados, no ordem em que estavam sentados. Chegou até Herrera, que estava de pé na lateral da sala, encostado na estante de livros, a pasta de couro sob o braço, o rosto com a expressão controlada de alguém que está escutando uma conversa num idioma que ainda não decidiu se reconhece. Pelé estendeu a mão, Herrera a apertou. Firme, como na primeira vez 2 dias antes, olho no olho. Nenhum dos dois disse nada. E então Pelé saiu. A porta se fechou com o som suave das portas pesadas de escritórios antigos, um clique seco, sem estridência. Herrera ficou de pé na lateral da sala por um instante após o clique. Depois caminhou até a janela, com as mãos atrás das costas. Ficou de costas para os advogados, para Moratti, para a secretária que havia parado no meio do gesto de recolher os papéis. Ficou olhando para a rua lá embaixo, os paralelepípedos escuros de umidade, os toldos fechados. 2 homens com guarda-chuva preto, atravessando a esquina com a pressa de quem está com frio e quer chegar logo em algum lugar.
Moratti ficou sentado. O contrato dobrado estava diante dele, do lado que havia chegado empurrado de volta. Os papéis do adendo estavam distribuídos à mesa como quando a reunião havia começado, intactos, sem uma assinatura. Ninguém falou por algum tempo. Um dos advogados da Inter disse que podia ir ao hotel buscar Pelé. Que às vezes, nesses processos longos, um espaço de algumas horas resolvia coisas que reuniões formais não conseguiam. Moratti disse não com a cabeça. Uma negativa pequena, quase imperceptível. O diretor do Santos, que havia ficado sentado durante toda a cena, recolheu a pasta do lugar na mesa. Levantou-se, fez um aceno com a cabeça para Moratti e para os advogados, gesto silencioso de quem está encerrando o assunto. Na porta, olhou para Herrera, que ainda estava de costas de frente para a janela. O diretor não disse nada. Herrera não virou. Nos dias seguintes, o silêncio oficial foi completo. Nenhum comunicado saiu da Internazionale. Nenhuma nota do Santos. Os jornais italianos que haviam ouvido rumores sobre uma grande contratação não encontraram nem confirmação nem desmentido. Moratti não concedeu entrevista sobre o assunto. Herrera, quando um jornalista esportivo de Il Giorno o abordou no corredor de um hotel em Turim durante a rodada seguinte do campeonato e perguntou sobre o boato de Pelé, respondeu que o clube avaliava constantemente as opções disponíveis no mercado e que o elenco atual estava sendo construído exatamente do jeito que havia sido planejado. Não mencionou Pelé pelo nome. Nos meses seguintes, uma versão da história começou a circular nos ambientes do futebol italiano. Não como declaração pública, mas como narrativa de corredor, o tipo de história que as pessoas contam em jantares de clube e em escritórios de cartola, e que chega nos vestiários deformada, mas com o núcleo intacto. A versão era de Herrera. Nessa versão, a Internazionale havia avaliado Pelé com os critérios técnicos que o futebol europeu exigia, e havia concluído que o jogador, por mais excepcional que fosse no contexto do futebol sul-americano, não estava preparado para o nível de organização tática que o campeonato italiano requeria. Que o estilo brasileiro, Herrera, usava essa palavra com uma inflexão específica, como quem descreve algo exótico, mas não necessariamente superior, era difícil de integrar numa equipe construída sobre fundamentos coletivos. Que o projeto da Inter requeria um comprometimento com o sistema que nem todo gênio individual estava disposto ou era capaz de oferecer. Era uma versão inteligente. Transformava o que havia acontecido numa decisão técnica fria, num julgamento profissional. Retirava de Pelé qualquer protagonismo na ruptura e colocava a responsabilidade em critérios objetivos que Herrera conhecia melhor do que qualquer outro. Herrera havia construído a carreira inteira sobre a capacidade de converter situações onde havia perdido o controle em exemplos posteriores da sua visão superior. O problema era que havia pessoas que haviam estado naquela sala, que haviam visto o contrato sobre a mesa de Carvalho, que haviam visto Pelé empurrá-lo de volta com a calma específica de alguém que havia dormido bem e acordado com a decisão já tomada. Essas pessoas não falaram. Não naquela época, não publicamente, mas guardaram. Numa conversa que circulou por anos no Santos, uma daquelas histórias que os funcionários mais velhos contam para os mais novos em corredores de clube, o diretor que havia viajado com Pelé disse uma vez que a versão de Herrera sobre competência técnica e adaptação havia sido construída como os muros que as pessoas erguem quando a porta foi fechada do lado de fora, não do lado de dentro. Em março de 1961, o governo federal do Brasil assinou um decreto. O texto era direto e sem margem de interpretação. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, era declarado patrimônio inalienável da nação brasileira. Nenhum clube estrangeiro poderia contratá-lo enquanto o decreto estivesse em vigor. Os jornais brasileiros publicaram na primeira página com orgulho específico que o Brasil reserva para as coisas que misturam política cultural e futebol numa proporção que o país raramente separa. Os jornais italianos publicaram em notas na seção de esporte internacional. A Internazionale de Milão não emitiu comentário algum. O que poucos sabiam, e que os que sabiam preferiam guardar,
era que a porta que o governo havia fechado com uma assinatura em março já havia sido fechada por Pelé com um contrato empurrado pela mesa de Carvalho em janeiro. O decreto chegou como proteção jurídica de um bem que havia recusado ser vendido antes de qualquer proteção jurídica ser necessária. Para o Santos e para o governo, o decreto foi conveniente. Forneceu uma narrativa pública limpa para uma situação que havia se resolvido em privado 2 meses antes. Para Inter e para Herrera, o decreto foi um argumento extra que duraria anos. A razão oficial que substituía a razão real sempre que o assunto voltasse à tona. Herrera usou esse argumento várias vezes, em vários contextos, ao longo dos anos que se seguiram. Com a eficiência de alguém que sabe que um argumento jurídico fecha mais perguntas do que qualquer explicação pessoal. João Baptista Pinto, o Coutinho, era, talvez, o jogador que entendia Pelé melhor do que qualquer outro. Parceiros no Santos desde os 17 anos, haviam construído em campo uma leitura mútua que os outros jogadores do elenco admiravam, mas não conseguiam replicar. Aquele tipo de antecipação que só acontece quando 2 atletas treinam juntos durante anos e aprendem a saber que o outro vai fazer um instante antes de ele fazer. Coutinho ficou no Brasil enquanto Pelé foi para Milão. Ficou nos treinos do Santos esperando. Quando Pelé voltou, Coutinho perguntou uma única vez o que havia acontecido. Pelé contou. Não tudo, mas o suficiente. Contou sobre o café da manhã e o caderno de capa preta, sobre o círculo desenhado à mão com a inicial dentro, sobre o riso entre o primeiro e o segundo prato no restaurante com as toalhas brancas, sobre o contrato empurrado pela mesa de Carvalho. Coutinho ficou escutando. Quando Pelé terminou, a pergunta que fez foi simples. E você assinou mesmo assim? Pelé disse que havia assinado. E que depois havia desassinado. Coutinho não fez mais perguntas. Anos depois, numa conversa que alguém ouviu e que ficou circulando nos corredores do Santos por décadas, dessas histórias que os funcionários mais velhos contam para os mais novos em tarde de chuva, Coutinho teria dito sobre aquela época. Pelé não era complicado, era exato. Tinha uma clareza sobre o que ele era que a maioria das pessoas não tem sobre nada na vida inteira. E quando alguém tentava encaixar o que ele era num molde que não era o dele, ele não gritava, não discutia. Simplesmente saía. Nos anos seguintes, a Internazionale de Helénio Herrera se tornou o que havia prometido ser. 1963, campeão do campeonato italiano. 1964, campeão da Copa dos Campeões da Europa, batendo o Real Madrid em Viena. 1965, campeão italiano novamente, campeão europeu novamente, desta vez batendo o Benfica em San Siro. A grande Inter entrou nos livros de história do futebol europeu como uma das melhores equipes que o continente já havia produzido. Herrera havia construído o que havia prometido. O sistema havia funcionado. As peças haviam encaixado. Havia jogadores naquela Inter, Mazzola, Jair, Facchetti, Suárez, Corso, que eram excelentes dentro do sistema, que haviam submetido o jogo individual ao coletivo e haviam ganho coisas que sem o sistema talvez não ganhassem. O argumento de Herrera havia sido provado pelos resultados, mas havia uma coisa que o sistema de Herrera nunca conseguiu demonstrar depois de janeiro de 61, uma coisa que ficou como uma pedra pequena dentro do sapato de uma trajetória brilhante. Nunca conseguiu provar que poderia ter acomodado Pelé, que seria possível colocar dentro dos círculos do caderno de capa preta aquilo que Pelé havia feito naquela manhã em Appiano Gentili antes de Herrera soprar o apito e dizer molto bene, agora dentro do sistema. O mundo do futebol sabia, sem ter a história completa, intuindo apenas o contorno dela, que Pelé havia estado em Milão e que havia saído. Essa saída era uma pergunta sem resposta oficial que vivia no fundo de toda a conversa sobre a grande Inter. E se tivesse funcionado? Herrera nunca respondeu essa pergunta publicamente. Era inteligente o suficiente para entender que qualquer resposta que desse, qualquer que fosse ela, diminuía alguma coisa. O maior cronista esportivo italiano do século XX, Gianni Brera, escreveu sobre a grande Inter em 1966 numa série de artigos para a Gazzetta dello Sport.
Em algum ponto nessa série havia uma frase que não mencionava Pelé pelo nome, mas que quem conhecia o contexto reconhecia como pertencente àquela história. Brera escrevia que a perfeição de qualquer sistema construído sobre a adesão total de todos os seus componentes carrega em si o limite invisível de tudo o que o sistema decidiu não incluir. Herrera nunca comentou essa frase publicamente. Em 1962, o Brasil foi ao Chile como favorito da Copa do Mundo. Pelé se machucou no terceiro jogo do torneio, com uma lesão muscular que o tirou do restante da competição. O Brasil ganhou o torneio assim mesmo, com Garrincha carregando no lugar onde Pelé havia carregado, com a equipe se adaptando, com um futebol que não dependia de um único homem para funcionar mesmo quando funcionava melhor com ele. Enquanto isso, o Santos de Pelé e Coutinho e Gilmar e Lima e Zito construía algo diferente, uma coisa que os argentinos e os europeus levaram um tempo para aceitar como real. Em 1962, o Santos ganhou a Copa Libertadores pela primeira vez e a Copa Intercontinental, batendo o Benfica de Eusébio em 2 jogos. Em 1963, ganhou novamente as 2 competições. O Peixe de Pelé era, naqueles anos, o melhor clube do mundo por qualquer critério que se usasse para medir. As turnês europeias do Santos nessa época eram acontecimentos que não precisavam de publicidade. Os estádios esgotavam antes de os cartazes saírem das gráficas. Entre os clubes que pagaram para receber o Santos num amistoso, havia a Internazionale de Milão. O jogo foi numa tarde de dias úteis em San Siro, com as arquibancadas mais cheias do que ficariam num amistoso normal. Era uma partida sem consequência classificatória. A consequência era outra. Pelé marcou 2 gols. O primeiro numa jogada de 3 contatos, recebeu, girou, chutou antes que o zagueiro conseguisse fechar o espaço. O segundo de falta, no ângulo superior com o goleiro parado no lugar errado. Herrera estava no banco da Inter durante os 90 minutos. Não há registro do que Herrera disse ao final do jogo. Não há registro de que os dois tenham se cumprimentado no túnel embaixo das arquibancadas. O que se sabe é que depois do apito final, quando os jogadores do Santos caminhavam pelo túnel de cimento estreito embaixo de San Siro, com o barulho dos torcedores descendo das grades de ferro das arquibancadas como água em cano, alguém que vinha atrás de Pelé disse que ele parou por alguns segundos no meio do túnel. Ficou parado, de frente para a parede de cimento frio, com a palma da mão espalmada na pedra. Depois tirou a mão e continuou andando. Ninguém perguntou o que tinha sido aquilo. Helénio Herrera deixou a Inter em 1968, depois que o ciclo vitorioso havia chegado ao fim e o clube havia entrado numa transição que ele não liderou. Treinou Roma, depois Rimini, o Sporting de Portugal, outros clubes de menor expressão. Continuou sendo Il Mago para a imprensa italiana, continuou aparecendo em programas de debates sobre futebol, continuou sendo consultado como referência tática por treinadores mais jovens que o procuravam. O prestígio resistiu porque os títulos haviam sido reais, e os títulos não prescrevem. Em 1974, uma revista esportiva espanhola publicou uma entrevista de meia página com Herrera, já com 62 anos, que vivia entre a Espanha e a Itália. No final da conversa, o jornalista perguntou se havia algo que ele faria diferente na carreira. Herrera respondeu. Disse que talvez houvesse subestimado, ao longo dos anos, a importância que certos jogadores colocavam na liberdade criativa, que talvez um sistema bem construído pudesse ser mais poroso do que ele havia acreditado, que havia gênios que precisavam de espaço de um jeito diferente do que os sistemas costumavam oferecer. O jornalista não perguntou se ele estava pensando em alguém em particular. Herrera não mencionou nomes. A resposta ficou impressa na revista, com o espaço em branco ao lado, e quem lesse e conhecesse a história podia preencher o nome sem precisar de ajuda. Pelé jogou pelo Santos até 1974. 300 e tantos gols nos torneios oficiais, outros tantos em amistosos, copas estaduais, partidas de seleção, jogos que os livros de matemática do Santos precisaram de novas linhas para registrar. Saiu do clube num encerramento de contrato que não foi dramático nem mal resolvido,
Foi o tipo de saída que os jogadores que constroem algo demoram a fazer, porque sabem que depois do último jogo naquele uniforme, alguma coisa se fecha que não tem como ser reaberta. Em 1975, foi para os Estados Unidos. O New York Cosmos havia feito uma proposta que era projeto além de contrato, levar o futebol a um continente que ainda não o entendia de verdade, construir plateia para um esporte que no país mais rico do mundo era jogado por crianças, mas raramente assistido por adultos. Era um objetivo diferente dos que havia perseguido antes. Fez o que havia sido pedido. Marcou gols. Fez coisas com a bola que nenhum adulto havia feito antes naquele continente. Coisas que os torcedores americanos que viam pela primeira vez descreviam depois com as palavras que tinham disponíveis, que sempre ficavam curtas. Em outubro de 1977, num amistoso entre o Cosmos e o Santos organizado especialmente para a despedida no Giants Stadium de Nova Jersey, havia 75 mil pessoas nas arquibancadas. Pelé jogou um tempo para cada clube. O primeiro pelo Cosmos. O segundo pelo Santos. Quando o apito final soou, havia uma ovação de 75 mil pessoas de pé que durou mais do que o tempo que as ovações normalmente duram, o tipo de comprimento que fica para as pessoas presentes como uma coisa que o corpo lembra mais do que a memória. Pelé foi ao centro do campo. Ficou parado com as mãos abertas ao lado do corpo e os olhos fechados. Era outubro. Havia uma brisa vinda do rio Hudson que movia as bandeiras do estádio em ondas lentas. O barulho de 75 mil pessoas numa noite de outono em Nova Jersey soa de uma forma específica, aberto, espalhado, mais parecido com vento do que com o estádio europeu. Depois ele abriu os olhos, olhou para cima uma vez e começou a caminhar em direção ao túnel. Havia chegado até ali sem o sistema de ninguém, sem o caderno de capa preta, sem o círculo desenhado à mão com uma inicial dentro, indicando onde ele deveria estar. O contrato original, o que havia sido assinado no restaurante de toalhas brancas em Milão, na noite em que Herrera riu, ficou nos arquivos da Internazionale por algum tempo. Depois desapareceu. Não se sabe como. Nos arquivos históricos do clube que foram parcialmente abertos a pesquisadores nas décadas seguintes, há registros de correspondências entre representantes do Santos e a direção da Inter do começo dos anos 60. Há menções a reuniões. Há lacunas no registro, datadas do período entre novembro de 1960 e fevereiro de 61, que os historiadores do clube mencionam de passagem, como essas perdas administrativas que aconteciam antes de qualquer arquivamento digital. Angelo Moratti morreu em 1981. Em nenhuma das entrevistas concedidas após aquele janeiro de 61, ele mencionou Pelé em relação a negociação alguma. Falava do clube, dos títulos, dos jogadores que havia contratado com sucesso. Havia uma lista de nomes nesses relatos. Havia uma ausência nessa lista que quem sabia reconhecia pelo contorno. Helénio Herrera morreu em 1997, em Veneza, a 86 anos. Os obituários eram extensos e generosos. Listavam os títulos, os sistemas táticos, os jogadores que havia formado, os conceitos que havia deixado no futebol europeu. Eram obituários de um homem de conquistas reais. Em nenhum deles havia menção a uma manhã de janeiro em Milão, a um café da manhã num salão de hotel, a um caderno de capa preta, com um círculo desenhado numa página. Mas havia pessoas, velhos diretores aposentados, jornalistas esportivos que haviam coberto o futebol italiano dos anos 60, um ou outro funcionário do Santos que havia trabalhado no clube por 40 anos, que quando ouviam o nome de Herrera, lembravam de uma frase que havia circulado sem data nem contexto preciso. Uma frase atribuída a ele que podia ter sido dita numa palestra ou num jantar ou numa conversa de corredor, e que havia ficado porque as frases que ficam são sempre as que as pessoas carregam sem saber direito por quê. A frase era: há jogadores que cabem no sistema. E há jogadores que o sistema ainda não foi capaz de conter. Ninguém sabe se Herrera disse isso antes ou depois de janeiro de 61. Mas o silêncio que Herrera fez quando perguntavam sobre Pelé, durante todos os anos que se seguiram, era o tipo de silêncio que não precisa de palavras para ser uma resposta.